E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando aqui a parte de relação entre ângulos, nós vamos dar sequência aqui falando sobre ângulos alternos e colaterais. Eu terminei o último vídeo falando sobre ângulos correspondentes, né? Relação entre ângulos, ângulos correspondentes. E aí, por exemplo, nosso ângulo 1 e o ângulo 5 estavam da mesma cor, porque eles tinham a mesma medida. O 2 e o 6 também estavam da mesma cor. Agora vocês podem perceber que estão de cores diferentes. Isso não quer dizer que o 2 e o 6 não têm mais a mesma medida, tá? É que sobre o que a gente vai falar aqui hoje, eu resolvi expor dessa maneira para vocês, tá bom? Ângulos alternos e colaterais. Bom, como eu tinha dito, não tem como a gente analisar um ângulo só, a gente tem que comparar ele com algum outro, né? Então, nesse caso, a gente vai comparar um ângulo com algum outro também. Em relação a essa reta aqui, a nossa reta transversal, que está em vermelho, tá? Então, o que eu vou comparar? A posição dele. Eu pintei aqui ó, de rosa, azul, azul e rosa por um motivo. Todos que estiverem à direita dele, dessa reta, são colaterais. E todos que estiverem à esquerda dele, dessa reta, perdão, são colaterais também. Um em relação ao outro, tá ligado? Um em relação ao outro, tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar o ângulo 2 e o ângulo 3, eles são colaterais, porque ambos estão do lado direito da minha reta transversal. Se eu pegar o ângulo 3 e 6, também são colaterais, porque eles estão do mesmo lado. Agora, se eu pegar o ângulo 2 e o ângulo 4, eles estão do mesmo lado dessa reta aqui em vermelho? Não. Então, já que eles não estão do mesmo lado, um está do lado direito e o outro do lado esquerdo, a gente fala que eles são ângulos alternos, tá bom? Então, em relação aos ângulos colaterais, quando os dois ângulos estão do mesmo lado da reta transversal. E alternos, como o próprio nome já diz, quando quando os dois ângulos relacionados estão em lados alternados da reta transversal. Ou seja, um está na esquerda e o outro está na direita, tá bom? Então vou colocar aqui. Só que a gente tem um ponto, senão eu teria pintado, por exemplo, tudo de rosa do lado direito e tudo de verde, por exemplo, do lado esquerdo. A gente tem a posição em relação às nossas duas paralelas. Se eles estão para cima ou para baixo, a gente fala que eles são externos. Então, no caso aqui, o 7, o 8, o 1 e o 2 são ângulos externos em relação às nossas paralelas. Tá para baixo da de baixo ou tá para cima da de cima. Agora, o ângulo 3, 4, 5 e 6 são internos, estão entre as duas paralelas. Isso é importante porque, se o ângulo for alterno, ou seja, eles estão de lados diferentes das transversais, externos, ó, por exemplo, alterno, então eu pego o ângulo 1. O ângulo 1 é um ângulo que é externo, né? Qual é um outro ângulo externo que está do outro lado da transversal? Seria o ângulo 7, ó. 1 e 7 são alternos, tá um de cada lado, e externos, um tá para cima, o outro tá para baixo. Então, ângulos alternos externos possuem a mesma medida, tá bom? Deixa eu ver se dá para eu pôr negrito aqui.
Deu. Agora vamos ver, ó, ângulos colaterais externos. Ó, colaterais externos. Então vamos pegar um externo, que pode ser o 1 e o 2, o 7 ou o 8. Então vamos pegar o 1 de novo. Colateral. O que, que significa colateral? Do mesmo lado da transversal. Então a gente só pode olhar para o lado esquerdo, já que a gente pegou o 1. Vamos descer aqui. O externo que está do lado esquerdo é o 8. Se a gente pegar o ângulo 1 e o ângulo 8, pessoal, eles são suplementares. O que, que significa isso? A soma das medidas deles, 1, medida do ângulo 1 mais medida do ângulo 8, vai ser sempre 180, tá bom? Então, ó, ângulos colaterais externos são suplementares. Isto significa que a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Beleza, a gente já analisou tanto os ângulos alternos externos e os colaterais externos, tá bom? Agora só falta analisar os internos. Alternos internos. Então, qual que são os internos aqui? 4 e 3, 5 e 6, tá? Os ângulos alternos internos. Se eu pegar o 4, já que eu quero alterno, eu tenho que pegar do outro lado da transversal. Então, o 5 é colateral. O 6 é alterno. 4 e 6, ângulos. Ângulos alternos internos possuem a mesma medida, certo? Olha aqui, ó. O alterno externo possui a mesma medida. O alterno interno também possui a medida igual. Então, sempre que eu falar em ângulos alternos, esses dois ângulos são alternos. Internos ou externos, eles vão possuir a mesma medida. E os ângulos colaterais internos são suplementares, isto é, a soma de suas medidas é 180, é igual a 180 graus, só para o texto ficar igual nos dois casos, tá bom? Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui de colateral interno, o 4 e o 5. 4 e 5 são colaterais e os dois estão aqui, ó, na mesma do mesmo lado, né? Por isso são colaterais e estão internos aqui as duas paralelas, entre as duas paralelas. Se a gente pegar a medida deles, elas são, se a gente somar as medidas deles, elas vão ser sempre iguais a 180, tá bom? Então, pessoal, é isso. Isso já vai ajudar vocês a resolverem o restante dos exercícios. Vocês têm aí para o final do mês. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui ou me chamar no WhatsApp. Nós plantamos toda terça, das 14 às 16. Mas caso vocês estejam fazendo os exercícios e não estejam entendendo, podem me chamar outro dia, não tem problema. Talvez a gente não responda tão rápido quanto de terça das 14 às 16, porque esse horário realmente está marcado para a gente atender vocês. Então a gente fica de plantão mesmo, como diz o nome, para tirar qualquer dúvida. Mas podem me chamar, não tem problema. Espero que vocês tenham entendido e que estejam todos bem. Bom estudo a todos aí. Um abraço.